Um dos carros que começou de forma discreta, mas com o tempo ele acabou provando que é de fato um bom produto. A gente está hoje aqui no YouTube do Eu Dirijo com um Fiat Argo. Ano 2021, modelo 2022, já linha 2022. E olha, apesar dessa aqui ser a versão 1.0, aquela sem nome, esse Argo especificamente é um pacote bastante interessante de você encontrar no mercado de usados, porque ele é mais completo inclusive que a versão Drive. Quer saber mais? Fica aí que eu já vou te mostrar. Esse Fiat Argo está à venda, onde? No site eudirijo.com.br. Lá você confere o preço e também o contato para iniciar a sua negociação. Acesse eudirijo.com.br. A gente começa mostrando esse carro, como sempre, pela parte dianteira, porque nesse Argo modelo 2022, a gente já tem aqui a grade com o novo logo script da Fiat. Então aqui não é mais aquele símbolo redondo que foi nos primeiros Fiat Argo. Aqui a gente já tem a inscrição mais nova. Um outro detalhe nesse carro é que com o uso, muitos motoristas acabavam encostando essa parte aqui do carro. Mas aqui nesse modelo a gente vê que ele está bem preservado, não tem nenhum arranhão nessa porção mais baixa do Fiat Argo. Então isso é um detalhe que você pode observar nesses carros, se essas pontas não estão arranhadas aqui do para-choque. Fora isso, o conjunto da dianteira é interessante, ele lembra muito o novo Fiat Tipo europeu e os faróis são de dupla parábola. Então a gente tem aqui na parte central a lanterna, girando mais uma vez eu vou ter aqui o farol baixo no lado mais exterior do farol e ainda o farol alto quando a gente aciona e ele vai ficar no projetor mais interno. O farol de neblina para essa versão 1.0 ele não vinha nem como um opcional de fábrica. No entanto, tem vários kits que você pode comprar como acessório para colocar nesse modelo. Inclusive esse Fiat Argo aqui vai ganhar um kit de farol de neblina antes de ser então revendido aqui na plataforma Eu Dirijo. Quando você for ver esse carro, você já vai encontrá-lo com o farol de neblina instalado. Um outro aspecto que a gente tem aqui nessa parte frontal é todo um desenho desse carro que se harmoniza com a lateral e é o que a gente vai mostrar agora na sequência. É pela lateral que eu vou explicar para vocês que nós não estamos falando de um Fiat Argo versão 1.0 comum, porque no ano modelo 2021-2022, ou 2022 no caso, você tinha um pacote de opcionais que foi único nesses anos e que você poderia instalar na versão 1.0 que deixava ele com uma cara mais sofisticada. E isso começa muito pela parte de fora do carro, porque com o carro básico você tinha a roda de aço aro 14, mas essa aqui já é aro 15, inclusive com esse desenho de calotas. Outro item que era agregado nesse pacote era o espelho retrovisor pintado e aqui com repetidor de seta. E o outro item é a maçaneta das portas pintadas na cor do carro. Então, a partir daí, a gente já perde aquela cara de carro básico, de carro de entrada. Ainda que a versão seja a versão de entrada, esse aqui é mais completo e esse aqui não tem aquele aspecto de ser o carro de entrada da gama. Ele está um pouco mais sofisticado. Olhando um pouco mais para o desenho da lateral desse Fiat Argo, a gente tem vincos aqui nas portas, a gente tem essa harmonia, uma linha de cintura em ascensão e esse aerofólio na parte de trás aqui do carro. E ainda tem ali a anteninha no teto. É um carro bonito, é um carro de desenho com esse apelo um pouco mais italiano, como a Fiat sempre fez, mas que talvez não tenha criado um primeiro impacto tão forte como a chegada do Palio, a chegada do Punto. O Fiat Argo foi aos poucos aparecendo mais no mercado e foi com a chegada exatamente dessas versões aqui mais básicas que esse carro ganhou mais espaço. Agora a gente espia um pouquinho a traseira dele. Na parte traseira a gente tem aquele desenho clássico, como eu falei, do aerofólio, né? Prolonga um pouco do teto, as lanternas que avançam para a parte mais central do carro, da tampa. E isso aqui é a tendência do mercado, ainda está em uso hoje. Se você for lembrar do Punto, do Palio antigo, as lanternas eram aqui na coluna traseira, agora não, o desenho já está inspirado, né, para que elas avancem para a parte frontal, para a parte central, melhor dizendo. E aqui também, ó, o olho de gato, ele tem uma traseira esportiva, ele tem uma traseira mais sofisticada. A tampa do compartimento tem abertura elétrica, ou seja, os botões elétricos. Você pode fazer isso tanto pelo comando que ele tem aqui, que é um botão de borracha, quanto também pelo comando na chave
dando 2 toques aqui na chave, ele já destrava aqui a tampa do compartimento. E aqui um destaque do Argo. A gente tem aqui um porta-malas que tem 300 litros de capacidade, um porta-malas que tem um revestimento aqui, todo ele acarpetado. A gente tem aqui ganchinhos para pendurar sacola e aqui no Argo, olha só, bem firmes. Já vi isso aqui em Peugeot novo, que tem o ganchinho bem mais mole e aqui não, ele é mais resistente. E ainda aqui a luzinha na parte traseira do carro. Então, essas amenidades estão todas aqui dentro do porta-malas desse modelo. Tem um local, inclusive, para você puxar e o fechamento da tampa sempre bastante suave. Na parte interna, a gente tem aqui uma porta, né, que não tem revestimento em tecido nem exatamente nessa porção, mas isso aqui você só vai encontrar na versão Trekking ou numa versão HGT de tempos atrás. Ainda assim, tem uma mescla de materiais aqui, tem uma mescla de texturas, melhor dizendo. E o grande destaque, né, você tem bancos aqui também com esse revestimento aqui em tecido, mas o grande destaque desse Fiat Argo está nos equipamentos que ele tem. Antes disso, eu quero dizer para vocês o seguinte: banco com manuseio facilitado, muito prático, muito acessível. Mais uma vez aqui um painel que, ainda que ele seja todo ele em preto, tem, olha só, diferenças aqui em termos de texturas, comandos, botões aqui com alguma sofisticação e o principal, botões emborrachados. Então é fácil de você fazer esse manuseio nesse modelo aqui, nesse Fiat Argo. Agora eu vou dar a partida aqui para a gente poder falar um pouco do que ele tem. Entre os equipamentos, esse aqui é um dos destaques desse Fiat Argo 1.0. Por quê? Porque temos esse pacote opcional que eu falei. Então o que a gente já encontra aqui? Travamento central das portas, controle de tração, que está aqui, você pode desligar esse comando, então ele vai aparecer inclusive a indicação aqui do LED. Então já é um Argo que tem controle de tração, isso foi colocado nos últimos carros desse ano modelo e você já encontra aqui. E hoje inclusive ainda tem modelos que até recentemente tinham esse comando aqui como opcional. Nesse Fiat Argo você já tem o controle de tração. E o que isso significa? Mais estabilidade em dias de chuva, mais condição de você viajar com mais segurança, em que o carro vai sozinho distribuir a tração entre as duas rodas para ou não aquaplanar ou não fazer com que você derrape. Agora, em termos de conforto, o grande destaque desse Argo 1.0 com esse pacote de opcionais está aqui, ó, espelhos retrovisores que tem comando elétrico. E isso é muito legal porque na versão normal, esse comando seria aqui um comando interno, mas esse aqui tem um espelho retrovisor elétrico. Também tem o vidro elétrico com um toque. Isso sim estava presente em todos os Argo. O que não estava presente, é o destaque desse pacote, está aqui atrás, olha só. Tem o vidro elétrico também na parte de trás e com um toque. E aí a gente consegue entender um pouco mais do que significa esse pacote de opcionais. A Fiat quis trazer aqui para essa versão de entrada uma condição de equiparar o Fiat Argo a um Chevrolet Onix ou a um HB20, que também ofereciam espelhos retrovisores elétricos e os vidros traseiros elétricos. Então, ele ficava com um preço competitivo, ainda que tivesse ganhado todos esses opcionais. E é por isso que muita gente vai encontrar no mercado a versão Drive com a mídia posicionada aqui, mas sem o vidro traseiro elétrico e sem o espelho retrovisor elétrico. Então agora a gente já consegue entender um pouco da diferença desses dois modelos. É que esse aqui é a versão 1.0 com um pacote de equipamentos opcionais que não são todos que tem. O painel de instrumentos também é um dos destaques desse Fiat Argo. Por quê? Porque ele tem o velocímetro na esquerda, contagiros na direita, tudo analógico, mas ao centro do painel a gente tem ali aquela tela em que você vai alterar ela por esses botões aqui no lado esquerdo do volante. Então por isso ali a gente vai ter então informações do consumo do carro em trip A, vamos ter informações do veículo junto com temperatura do óleo, tensão da bateria e aí volto aqui para horas de funcionamento do motor, mais as mensagens, configurações do carro e ainda velocímetro, e eu posso aqui inclusive colocar um limitador para que ele dê um alarme inclusive quando o carro passar daquele limite, ou ainda posso passar aqui de volta para o trip A, trip B, ou também para o econômetro do carro. Então é um painel muito completo e com boa resolução, ainda que a tela seja monocromática.
Uma das coisas legais do Fiat Argo é exatamente todo o espaço que a gente tem aqui na parte de trás. Mas primeiro a gente já vê que a porta abre quase 90 graus. Então isso ajuda bastante na hora que você for entrar e sair do carro. E entre os bancos a gente já percebe muito esse espaço. E agora, olha só, o acesso é muito facilitado porque a porta abre bem. Já falei do vidro elétrico aqui na parte de trás. A porta ela é toda de plástico, claro, né? Não vai ter nenhum outro tipo de material aqui. Mas toda essa forração, toda essa ambientação em preto é mais legal porque não fica tão despojado assim. Olha só a movimentação de pés aqui, ó, onde eu tô. Muito grande, a gente consegue, né, se acomodar super bem, colocar os pés bem para frente. Eu consigo um bom apoio aqui na lateral, porque ainda que o banco seja em tecido, o que a gente já percebe aqui? Ele tem aqui um desenho mais anatômico para o ocupante aqui do banco de trás. Então isso aqui facilita. Os encostos de cabeça também aqui nesse desenho de vírgula ajudam, porque esse do meio aqui, você pode baixar ele quando não tiver um terceiro passageiro e ele vai melhorar a sua visibilidade lá na parte de trás. E aqui no centro do carro, um porta-copos. Para sair também é bem fácil, né? O espaço atrás desse Fiat Argo é muito bom, é um dos destaques do modelo, porque você consegue levar os passageiros com mais praticidade. Agora falando um pouco da chave desse Fiat Argo, estamos falando desse conjunto aqui, que é uma chave então canivete, e que veio já na linha 2022 com alarme. Então, olha só, apertou aqui, travou o carro, ele vai buzinar para indicar que ele já acionou o alarme e ele também levanta os vidros do carro. Tudo isso com essa chave canivete. Isso vem de série aqui nessa versão 1.0 e mais. Quando você vai destravar o carro, ele também vai buzinar novamente para desarmar o alarme, mas se você ficar pressionando o botão de destravamento por mais tempo, olha só o que acontece, os 4 vidros elétricos do carro baixam. E isso é um detalhe, porque se você compra um carro que não tem vidro elétrico atrás, ele não vai baixar quando você dá esse comando na chave. Ou melhor, para você fechar o carro e os 4 vidros estiverem abertos, novamente você dá um toque e os 4 vidros vão levantar de forma automática com a interface. Isso também é a garantia de que você vai ter todas as janelas fechadas, ao contrário daquele Argo que não tem vidro elétrico atrás e que você vai correr o risco daqui a pouco de um dos vidros ficarem mal fechados. Aqui não tem esse problema. Embaixo do capô a gente tem hoje uma das engenharias que, olha, está quase se equiparando em termos de durabilidade quando a gente falava do motor Fire, né? O motor Fire foi uma novidade lá no final dos anos 90, início dos anos 2000 e hoje é o motor Firefly que está cumprindo com esse papel. Então o que a gente tem aqui nesse conjunto propulsor? O motor 3 cilindros, um motor de 2 válvulas por cilindro, então nesse caso aqui ele tem 6 válvulas, se ele tivesse 4 cilindros ele seria 8 válvulas, mas como aqui são 3, então ele é um motor de 6 válvulas. É um motor que tem um pouco mais de giro, ele trabalha com um giro um pouco mais alto para você chegar em velocidades maiores, mas é um propulsor que tem se mostrado bastante resistente, bastante confiável. Por quê? Muito pelo fato dele utilizar corrente no acionamento do comando de válvulas. E essa manutenção você não vai se incomodar com ela, ele vai passar dos 200 mil quilômetros e não vai te incomodar, não vai te trazer manutenção. Fora isso, também tem se mostrado bastante econômico, exatamente pelas médias que a gente consegue, cerca de 12 quilômetros com litro na cidade, 17, 18 na estrada, rodando, claro, de forma moderada. Mas o mínimo que eu garanto que você vai fazer com o Fiat Argo é 16 km com litro. Isso, sem dúvida, você pode rodar com ar ligado e mais pessoas que ele vai ser mais econômico. Outro detalhe é que as peças para esse propulsor, elas também são compartilhadas, tanto 1.0, como esse caso aqui, quanto no 1.3. Vamos voltar lá para o Fiat Fire, motor Fire da Fiat. Você tinha 1.0, 1.3, 1.4, cada um com um tamanho de pistão, um tamanho de bronzina, enfim. Aqui você tem o mesmo tamanho do cilindro para o motor 3 cilindros e para o motor 4 cilindros. Só que no 4 cilindros ele fica 1.3 e aqui no 3 cilindros ele fica 1.0. Mas há um compartilhamento maior de peças e você tem essa facilidade na manutenção. Então tudo isso ajuda, tudo isso garante facilidade em encontrar peças de maneira tranquila e sem nenhum problema. E o principal, sem dor de cabeça. Bom, e acoplado aqui com esse Fiat, com esse propulsor
Fiat Firefly, a gente tem um câmbio manual de 5 marchas. Agora a gente experimenta e vai dar uma voltinha. Começando então a saída aqui com o Fiat Argo, o destaque é sempre para esse volante elétrico muito leve, muito macio e fácil de manobrar. Isso aqui é um destaque do carro, porque essa direção elétrica ela agrada bastante. E o motor 1.0, ainda que ele já suba o giro rápido, você consegue um bom desempenho com ele, consegue arrancar num semáforo de maneira muito tranquila. Esse carro aqui, por ser a versão 1.0, ele não tem a regulagem na altura do banco aqui do motorista. No entanto, ele pode ter o volante aqui regulável em altura. Então, você ainda assim tem condição de mexer bem mais e adaptar a ergonomia dele para você. Só na versão Drive aí sim aí que a gente vai ganhar a regulagem de altura do banco. Agora, olha só, potência suficiente para você arrancar dentro da cidade, é claro. O carro não tem um grande desempenho em termos de motor 1.0 turbo, por exemplo, não é nem perto disso. Ele é um motor 1.0 aspirado, aquele motor tradicional. Mas para sua volta, para arrancar num semáforo, ele tem um bom desempenho, ele consegue atender, consegue trabalhar super bem. E uma das coisas que o Argo se destaca, e que eu comentei, é exatamente o fato da construção dele ter sido pensada aqui no Brasil. Qual é a grande vantagem nisso para quem é proprietário? É que a gente tem um carro pensado exatamente para essa condição aqui, ó. Uma via com desnível, uma via com buraco, uma condição bem mais difícil de rodagem, em que esse carro aqui consegue rodar sem dar problema e garantindo a integridade, porque a gente está andando aqui, ó, agora no asfalto, mas eu vou entrar de novo na pedra e o que vai acontecer, ó? 70 mil quilômetros e não tem nenhum barulho de suspensão, nenhuma batida, não tem nada em que esse carro aqui tenha em termos de possível defeito ou algo que vai indicar alguma questão de fragilidade na suspensão. Por isso, esse carro é sempre uma boa compra. Outro aspecto é aqui, ó, no nível da embreagem. Ela é uma embreagem que não é muito longa, então olha só, esse aqui está no nível, a gente consegue apertar sem enfrentar nenhum desgaste, por exemplo, sem perceber desgaste. Ó, quando eu solto, o carro arranca tranquilamente, não tem, ele não patina a embreagem, a gente não sente aquela vibração da embreagem patinando. Outro destaque desse carro ainda é aqui, ó, maciez no câmbio, tem um engate muito suave. Não é exatamente aquele engate certeiro da linha Volkswagen que a gente já viu aqui no vídeo do Voyage, mas ele é diferente, ele é outra proposta, ele é para ter um engate macio, olha só. Saiu, desacoplou, acoplou novamente e já conseguiu passar a marcha. E é por isso que esse carro ele fica muito prático para andar na cidade e principalmente para quem trabalha ou para quem roda muito com Fiat Argo, vai encontrar um conjunto muito bom aqui, muito adequado. Olha só, para arrancar na rua, ó, subiu, passou ali das 3.000 rotações, ele já consegue entregar um pouco mais de desempenho. Destaque também para o ar-condicionado, né? Um ar-condicionado que resfria bem, a gente já está aqui com o nível 1, até para não dar muito barulho, mas ele está já mantendo uma temperatura agradável para o ocupante, então é um bom conjunto. E esse volante, ainda que não seja o volante de couro da versão Trekking, por exemplo, e que até em algumas situações ele até precisa ser pago à parte lá, olha só, ele tem vários grips, né? Então tem como você apoiar as mãos aqui, nessa porção mais gordinha aqui do volante. Você também consegue apoiar melhor seu dedo, quando você quer só apoiar o polegar. E tudo isso te traz um pouco mais de conforto. E com esse desenho todo que a gente tem aqui dentro, a impressão que fica para o motorista não é de estar num carro básico, num carro de entrada. A gente parece que está num carro um degrauzinho acima, né, de uma categoria um pouco mais superior. Então é exatamente por isso, né, por conta desse comportamento que é muito adequado, que é gostoso de andar, é que faz desse carro ser uma boa opção de compra. E por isso que até eu fazia tempo que eu queria trazer um aqui pro YouTube do Eu Dirijo, e assim que tiver a oportunidade, inclusive, da gente poder trazer outro, quanto mais eles forem aparecendo, a gente vai trazer ele de volta aqui, porque é uma compra sim que a gente recomenda. E quando você for olhar este Argo, quando ele já estiver então pronto para ser vendido, depois que você vir o anúncio, você vai encontrar aqui uma situação de um carro que já vai estar um pouco mais equipado, porque vai ter o farol de neblina já, né, já vai estar posicionado.
Cada vez que alguém me pede uma recomendação de carro, olha, o Fiat Argo é um dos primeiros que está na minha lista. Principalmente pela questão da facilidade de manutenção, também pela posição de dirigir, por ser um carro macio, gostoso de andar, e principalmente pela questão da durabilidade mecânica, porque esse é um projeto pensado aqui no Brasil. Ele tem então soluções de suspensão muito robustas, com capacidade para enfrentar buraco e outras tantas questões, como a gente já viu aqui nesse vídeo. Então por isso ele é sempre uma boa recomendação, e mais ainda está aqui com a gente na plataforma Eu Dirijo. Então você quer saber mais sobre Fiat Argo, quer saber mais sobre notícias, acessa aí eudirijo.com.br, que tem muita informação por lá e também alguns carros que a gente sempre traz para venda. E se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixa aí o teu like. Tchau e até o próximo vídeo.